Caros alunos e caras alunas do GEPEX, nosso grupo de estudos e laboratório em psicolinguística experimental da UF, a Universidade Federal Fluminense, eu sou o professor Eduardo Kennedy e este é mais um tutorial sobre organização e análise de dados em planilhas do Excel. Esse é o terceiro tutorial de uma sequência específica que nós estamos apresentando. E essa sequência é direcionada à análise de dados discretos. Nós vimos no primeiro tutorial como limpar as planilhas que são geradas pelos programas de estatística, tornando essas planilhas filtráveis, de modo que possamos encontrar rapidamente os dados que procuramos nessas planilhas. E no segundo tutorial vimos como compor tabelas de contingência, que deixam todos os dados organizados, justamente para aquilo que vamos aprender a fazer neste tutorial, que é aplicar análise estatística de dados discretos, dados que representam números inteiros, né? Nós teremos um outro tutorial separado para falar sobre dados contínuos. O software que nós vamos usar para fazer essas análises estatísticas é o ActionStat, que é um programa brasileiro muito bom, muito importante e que tem a grande facilidade de funcionar como uma interface do Excel. Nós vamos ver isso daqui um pouco mais. Ele usa como fundamento para os seus cálculos o consagrado software estatístico R. R, a letra R, e não o verbo errar conjugado. E por isso a gente confia bastante no Action, embora o padrão mesmo internacional para uso de análise estatística seja o programa R. O que nós vamos ver nesse tutorial sobre como analisar estatisticamente uma tabela com dados discretos, essencialmente é fazer análise estatística básica. Como, por exemplo, encontrar a média das condições. No caso, nós vamos analisar, mais uma vez, um experimento de julgamento de aceitabilidade em escala. Então, nós vamos ver a média das notas dadas no intervalo específico que foi entre 1 e 5 pontos. Mas, se nós estivéssemos trabalhando com um julgamento categórico, né, de sim ou não, aceitável ou inaceitável, também veríamos a média de aceitação ou de rejeição de cada condição. Vamos falar um pouquinho sobre a mediana, que é outro tipo de dado que pode ser relevante na argumentação da sua pesquisa, e vamos falar sobre a moda. Média, mediana e moda são maneiras diferentes de escrever o comportamento dos nossos dados, né? A média é o tipo de análise clássica que nós vemos aí utilizados a fartar na literatura, mas nós podemos analisar também outros dados, como a mediana e a moda, que podem complementar informações que já existem na média ou podem abrir outros tipos de interpretação para além daquilo que vemos nas médias. Vamos aprender rapidamente a como fazer gráficos de distribuição de frequência usando o próprio Excel. E, finalmente, vamos entrar no suplemento Action e fazer testes de aderência, testes de homogeneidade e testes de independência. Nós vimos no tutorial anterior que o teste de aderência tem como objetivo, né, como função, verificar a diferença do comportamento dos nossos dados como variáveis dependentes dentro de uma determinada condição. Então, imagine, por exemplo, que você esteja testando uma condição qualquer, por exemplo, a diferença de aceitação para a relativa cortadora por oposição à relativa padrão. Então, no primeiro momento, o teste de aderência vai ver se, num juízo categórico, por exemplo, de sim ou não, de aceitável ou inaceitável, se existe diferença dentro de uma condição específica, digamos, a cortadora, se existe diferença entre a quantidade de aceitação e a quantidade de negação dentro dessa condição particular. E no segundo momento, a aderência se presta a verificar se existem diferenças entre duas condições. Então, eu vou comparar, por exemplo, a quantidade de aceitação da condição 1 contra a quantidade de aceitação da condição 2, para ver se elas são diferentes em termos do comportamento que nós verificamos nos dados. O teste da homogeneidade se presta a verificar se há uma variável específica de nosso experimento, se o nosso experimento tiver
2 ou 3 ou 4 variáveis, faremos um teste de homogeneidade para cada uma delas. O teste de homogeneidade visa verificar se há efeito das variáveis que nós selecionamos. Então vamos imaginar que, por exemplo, num estudo hipotético sobre as relativas do português, eu acredite que a escolarização e o tipo de pronome sejam variáveis que influenciam no julgamento particular que as pessoas emitem para esse tipo de relativo. Então, o teste de homogeneidade veria, primeiro, considerando o fator escolarização, se essa variável tem efeito sobre os dados. E depois, como eu tenho mais uma variável, mais uma vez farei a homogeneidade para verificar se a minha segunda variável, que no caso é o tipo de pronome, nesse exemplo hipotético, se essa variável particular tem efeito sobre os meus dados. E a independência é um teste que vai conjugar duas variáveis simultaneamente para verificar se uma atua sobre a outra, se elas são independentes ou se, pelo contrário, são dependentes. Então, eu faria um teste para verificar na independência se, quando eu ponho juntas as variáveis, digamos, no meu exemplo, né, tipo de pronome e escolarização, se elas apresentam um efeito conjunto, né, uma espécie de interação. É o teste da independência. Então, na homogeneidade vemos o efeito de uma variável específica e na independência nós vemos uma eventual interação entre mais de duas variáveis. Aliás, mais de uma variável, duas variáveis por vez. Vamos então para a nossa planilha. Nós já estamos familiarizados com essa planilha que tem servido para os nossos tutoriais até aqui. E a partir dessa planilha nós organizamos no tutorial anterior essa outra aqui com já as tabelas de contingência prontas para a análise da aderência, né? A análise da homogeneidade. Como eu tenho nesses dados específicos duas condições, aliás, duas variáveis, essa primeira com 3 condições e essa com 2, né? 3 projeções e 2 projeções, então eu farei o teste da homogeneidade considerando essa variável e depois essa variável. E aí eu cruzarei as duas aqui embaixo no teste da independência, né? Cruzar essa variável com essa para ver se há interação entre as respostas obtidas. Bom, a primeira coisa que nós queremos saber, obviamente, quando analisamos os resultados do nosso experimento, né? Nós ficamos bastante ansiosos para ver qual foi o resultado que nós obtivemos das variáveis que nós controlamos, né? Qual foi o efeito, se algum, das condições do experimento. E isso tipicamente aparece veiculado pela média que nós encontramos nas condições que analisamos. Quando trabalhamos, por exemplo, com julgamentos em escala, ou se estivermos trabalhando com julgamento categórico, percentual de aceitação, de rejeição de cada condição. Então aqui nós temos as médias de cada uma dessas condições, e aí a partir disso daqui, o pesquisador que fez esse experimento, é claro que aqui não nos importa o mérito teórico particular desses dados, né? A gente está vendo só como montar e analisar as planilhas, mas especificamente há aqui uma diferença visível entre as condições, e o autor desse experimento poderia argumentar coisas do tipo: essa condição T simétrico é a que apresenta maior índice de aceitabilidade, seja com a sua média, que é o que está visível aqui, 4,17 de média numa escala de 5, seja pela quantidade de notas máximas que recebeu, que é a mais alta, a média, a nota 5 recebeu 45 julgamentos nesse experimento, e também a quantidade menor de notas 1, ela obteve apenas 5 notas 1, comparado com as demais é bastante menos, né? E aí, comparativamente, a Lê simétrico, que apresenta então a diferença das duas variáveis, né? O pronome é diferente, aqui é T e aqui é Lê, a condição de comunicação aqui é assimétrico, aqui é simétrico, apresenta um comportamento bastante inverso, né? Precisamente inverso. A gente tem uma média bem mais baixa e tem uma distribuição bem diferente do quantitativo de notas. Então isso daqui já é alguma coisa que o pesquisador poderia apresentar com base apenas nos dados que estão nessa tabela de contingência. Inclusive aqui, se ele quisesse, ele poderia criar já gráficos para ilustrar os seus achados. Por exemplo, ele poderia criar um gráfico apenas com as médias. Como é que seria feito um gráfico com média? O gráfico teria que ler dados na coluna
vertical e não na horizontal. Na horizontal ele vai ler então as condições. Então aqui ele não tem as condições, tem as médias. Então nós vamos copiar isso aqui de maneira que o programa de estatística do próprio Excel que faz as tabelas possa ler essa média e montar uma planilha com ela. Eu vou abrir aqui uma coluna a mais e vou copiar esses dados para essa coluna daqui. Copiei e colei. Então, vocês vendo aqui, os dados estão na horizontal e eu quero que ele aqui fique na vertical para que eu possa montar a planilha. Como é que eu faço isso? Eu peço para copiar, só que eu não posso pedir para copiar direto, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que usar o colar especial. Por que o colar especial? Porque eu quero transpor dados que estão na horizontal para vertical. Então, eu clico com o botão direito do mouse, peço colar especial, dou clique aqui nesse dedinho e peço aqui o colar especial, tá vendo? O que eu quero aqui? Eu quero justamente transpor, que é colocar o que está na horizontal em vertical. Então seleciono transpor, dou OK e pronto, foi feito. Vamos repetir? Seleciono o que eu quero, dou o Ctrl+C ou clico com o direito do mouse e peço copiar. Venho aqui onde eu quero colocar os dados transpostos da horizontal para vertical, clico com o direito e peço colar especial. Colar especial, transpor, então ele vai colocar o dado lá do jeito que eu quero. Ok, então aqui eu tenho as médias e agora eu preciso colocar aqui as condições dessas médias, invertendo o que está aqui, né? Em termos de representação espacial. Então, mais uma vez, copio, peço para colar especial e transpor. Pronto, tem as mesmas coisas aqui, só que nessa configuração, porque aí eu posso selecionar tudo e pedir aqui em inserir, lá em cima, né, o Excel inserir, peço para ele inserir um gráfico. Clico em gráficos recomendados, peço aqui para ver todos os gráficos, eu tenho dois aqui de barra desse tipo, então eu vou selecionar esse aqui que já vem com as cores diferentes, dou OK, e aí aparece aqui já na minha tela o gráfico gerado, né? Aqui a nota específica, de 0 a 5, né? A nota mais, não foi até 5 porque ele está em proporção, não teve a nota máxima, e as condições distribuídas. Então tem aqui uma ilustração da média de cada condição. Poderia copiar esse gráfico, dar um título a ele, colocar no meu paper, colocar na minha dissertação, na minha tese. Poderia alterar aqui, se quisesse, o gráfico, trocando cor, colocando o percentual aqui dentro, né? Se eu quisesse colocar, em vez de 1,5, por exemplo, para colocar aqui, não, aqui é 3, né? Colocar aqui 3, né? E aí perfumaria, né? Ele é como você gostaria que o seu gráfico ficasse bonito no seu texto. Aí você faz depois. Mas essencialmente assim que se faz um gráfico. Se eu quisesse fazer o gráfico, então, não com as médias, mas com a distribuição das notas por condição, então eu selecionaria isso daqui, que é o que eu quero. Iria novamente lá em inserir gráfico, e aí ele está me recomendando esses tipos aqui que são iguais, né? Só muda a cor, então vamos colocar esse aqui que foi o primeiro, e pronto. Eu tenho aqui então a quantidade de ocorrência por condição, né? A quantidade de julgamentos que essas condições receberam. Aqui a nota, então o azul é a nota 1, o azul escuro é a nota 1 e o azul claro é a nota 5, por exemplo. E cada condição. Então tem aqui a quantidade 25 notas 1 na condição Lie assimétrico e somente 5 notas 1 na condição T simétrico. Então eu tenho aqui o outro gráfico com a distribuição das notas. Eu poderia também usar esse gráfico no meu paper, copiar e colar no meu arquivo para fazer então aqui o que eu quisesse, né? Colocasse no meu paper, na minha tese, etc. Basta selecionar e dizer o gráfico que eu quero. Ok? Bom, então temos aqui então já bastante informação básica para mostrar os resultados do nosso experimento e argumentar. Além da média, que é uma medida de concentração importante em qualquer análise quantitativa, não é? É conveniente usar outros tipos de informação sobre como os dados se distribuem. Por exemplo, é interessante usar a mediana e a moda. Por quê? Porque a mediana e a moda dão informações que são complementares à média.
A média é bastante sensível, como a gente sabe, né, em termos de média aritmética, é bastante sensível à variação individual de cada ocorrência. Pensa, por exemplo, que se nós tivéssemos que fazer uma média de salário entre 3 pessoas, a primeira pessoa ganhasse R$100 por hora, a segunda ganhasse R$500 por hora e a segunda ganhasse R$1.000 por hora. Né? Se nós fizéssemos uma média aritmética, nós teríamos 1.600 divididos por 3, que daria R$533 em média por salário aula. É a média. Mas essa média é bastante enviesada, né? Porque há 1/3 desse conjunto que ganha muito menos do que 533, ganha R$100. Porque os outros dois, o que ganha R$500 e principalmente o que ganha 1.000 estão puxando a média para cima, já que eles têm um dado muito maior e a média é muito sensível à variação individual. A moda não poderia ser aplicada nesse caso particular, porque a moda é aquela que pega o valor que é mais repetido, que acontece mais comumente numa determinada escala. Então, por exemplo, se eu tivesse mais um elemento nesse conjunto, 100, 500 e 1.000, e aí esse quarto elemento fosse também 500, eu teria 4 salários, 100, 500, 500 e 1.000, então a moda seria 500, que foi o elemento que ocorreu mais frequentemente. Então a moda pode dar uma lógica maior do que, por exemplo, a média. E a mediana é o elemento que fica exatamente no meio da nossa distribuição. Então ele não se preocupa em fazer um cálculo para dividir a quantidade de ocorrências pela quantidade de participantes, por exemplo. Ele vai pegar o que está exatamente no meio. Vamos voltar para o nosso exemplo de 100, 500 e 1.000. O que está no meio? 500. Né? Então aí a gente tem, nesse exemplo, uma diferença pequena entre a média e a mediana. A média, como nós vimos, é 533 e a mediana é 500. Né? Mas se a gente tivesse mais resultados, mais dados, mediana e média poderiam ser diferentes. Como é que nós, então, descobrimos mediana e média nesse conjunto? A média já está aqui, mas a mediana e a moda nesse conjunto de dados que está aqui. Conforme estão aqui, nós não vamos encontrar isso, nós vamos ter que voltar para a planilha original. E aí, mais uma vez, selecionar as condições que nós queremos. Vou aqui, então, clicar com o botão esquerdo do mouse, e lá em cima em selecionar, e pedir o filtro, e vou colocar uma condição por vez. Vou começar aqui, então, com a condição ler assimétrico, vou pegar os seus dados, né, e vou verificar qual é vamos começar pela mediana. Então, clico aqui numa célula vazia qualquer, para aqui aparecer o meu resultado, né? E venho aqui, então, em fórmulas do Excel. Em fórmulas, eu tenho aqui a função. Pode ser que apareça aqui embaixo, depende da versão do Excel. Eu clico função. E na função, a gente vai escolher aqui o que é. Por acaso, eu já usei esse recurso recentemente, então já está aqui, até aqui selecionado média de mediana, né, que é o retorno da média. Média não é média, média é média mesmo, média MED é mediana, então eu poderia já selecionar aqui. Se você ainda não usou, você vai ter que escolher aqui qual é o tipo de dado que você quer utilizar, qual é a categoria, que no caso é a estatística, e aí encontrar dentro da categoria de estatística o que você quer, um conjunto de cálculos que o Excel faz. Então vou colocar a letra M e ver o que aparece, e vou escolher aqui MED, que é mediana. Né? Então eu já selecionei mediana, ele vai agora aparecer aqui esse argumento de função que vai dizer seleciona o conjunto de dados em que você quer encontrar a mediana. Então eu vou selecionar aqui o primeiro dessa condição e vou até o último e peço para ele então encontrar a mediana, dou OK, e ele encontrou a mediana lá como 4. Né? Então eu poderia voltar lá na minha tabela e ver aqui que a mediana é diferente da média da primeira condição, que é 4. E aí eu faria a mesma coisa para todas as outras condições. Né? Viria aqui, de novo na minha planilha, alteraria a condição, deixaria de ser, por exemplo, o Lie simétrico e passaria a ser o Lie assimétrico.
pediria a função, vou deixar essa coluna aqui, essa célula aqui marcada, pediria a função, voltaria lá procuraria de novo a mediana, daria um intervalo, que é justamente aqui, ó, da primeira ocorrência dessa condição até a última, daria o OK, e a mediana seria disposta na coluna que eu deixei selecionada. Por acaso, então, a mediana aqui também é 4. Vocês vejam que aqui as notas são diferentes, a média é diferente, mas a mediana é igual. Como é que eu faria para calcular? Então, não vou repetir tudo aqui, isso não nos interessa agora, mas vocês já entenderam a lógica, né? Se eu quisesse, então, além de descrever nos meus dados a média, eu poderia descrever também a mediana, que é aquele ponto que divide a nossa sequência em duas metades, particularmente, né? Há quem diga que para fazer esse tipo de classificação é preciso ordenar os dados em forma crescente, para que o Excel consiga ver lá qual é o que se localiza exatamente no meio. Mas se nós fizermos isso, vamos selecionar aqui e pedir o Excel para fazer justamente isso. Classifique, seleciono tudo, vou lá então na função de classificação e peço para ele colocar do menor para o maior, para ele colocar então todas as notas 1, depois todas as notas 2 e assim por diante, porque como está aqui, ó, ele não está organizado, ele está em função dos participantes. Então, o participante 14 deu essa nota para essa condição e assim por diante. Então, eu quero que ele organize aqui, ignorando a sequência dos participantes e colocando do menor para o maior as notas. Então, eu venho aqui, vou expandir a seleção, porque eu quero que ele leve junto com essa célula as células adjacentes, né, para manter a organização, e mando classificar. Então, aqui eu tenho a nota mais baixa, 1, 2, 3, 4 e o 5 em sequência. E aí, mais uma vez, se eu agora pedir aqui para ele calcular, né, vamos lá em fórmulas, a mediana, vou manter aqui no que estava mais frequente, né, seleciono a coluna e peço para ele, então, identificar a mediana. Vocês vão ver que a mediana classificada também foi 4. Então, todas as vezes que eu fiz cálculo de mediana organizando os dados, colocando do menor para o maior, e que fiz sem organizar do jeito que está, todas as vezes que eu fiz isso eu encontrei a mediana da mesma maneira, independente de organizar os dados do menor para o maior, não. Então, eu não tenho nenhuma evidência empírica de que o Excel, de fato, obriga o usuário a classificar os dados em ordem para que ele possa encontrar a mediana. Então, não sei, mas, enfim, se vocês quiserem seguir essa tendência, vocês já sabem como fazer. É só classificar do menor para o maior. Ok? Então, essas são as explicações. Eu vou retirar esses dados aqui da tabela, né? Vou excluir essa coluna. Eu coloquei aqui só para a gente ver como é que faz o gráfico, né? Vou eliminar também isso daqui que não me interessa mais, mediana e moda. A gente voltou aqui às a nossa tabela particularmente, né? Deixa eu só colocar isso aqui no lugar que eu acabei fazendo uma besteirinha. Agora está tudo aqui. Bom, então agora vamos principalmente para o que interessa. Se vocês voltarem lá na nossa apresentação, nós vimos então como ver as médias das condições, a mediana, a moda, como fazer gráfico. Agora então nós vamos realmente o que interessa nesse caso, que é fazer os testes de proporção. Então, como é que esses testes são feitos? Vocês vão olhar aqui em cima, nas abas do Excel, aparece uma opção que não está em qualquer Excel. Está apenas nesse que tem o Action instalado. Então, Action Stat. Eu vou clicar aqui então nessa aba, e aqui aparecem então as funções que o Action faculta ao seu usuário. Então, eu quero fazer aderência com essa tabela que está aqui, fazer homogeneidade com essa tabela, depois outra homogeneidade com essa e finalmente independência com essa daqui. Como é que então a gente faz? Essa a tabela de aderência vai trabalhar com um teste de proporção. Então, onde é que eu venho aqui no Action? Eu vou clicar lá na estatística básica. A estatística básica é muito usada no Action.
E aqui a gente tem um conjunto de possibilidades e o que a gente está procurando nesse caso específico são as proporções. O que eu vou fazer primeiro é analisar a diferença dentro de uma condição particular. Então, por isso que eu vou usar a amostra única. O que eu estou querendo dizer? Eu vou primeiro olhar, por exemplo, essa condição aqui específica e quero ver se a quantidade de notas que a condição 1, a condição 2, 3, 4 e 5 receberam nessa condição, se são notas diferentes, ou se as notas não variam significativamente, né? Digamos, por exemplo, que 25 fosse a mesma coisa que 16, então não houve discriminação de notas para essa condição. Ou, pelo contrário, as notas se distribuíram de maneira diferente. Uma é significativamente diferente de 2, que é significativamente diferente de 3, nessa distribuição. Então, essa é a primeira coisa que eu quero fazer, olhar a aderência dentro da condição. A segunda coisa que eu vou fazer é comparar uma condição com outra. Vou comparar, por exemplo, essa com essa e ver o que acontece aqui nesse conjunto é diferente do que aconteceu aqui nesse conjunto. Comparar essa com essa, esse conjunto de dados, com esse conjunto de dados, e assim por diante. Essa, por exemplo, com a mais extrema diferença, que é o T-sim, comparando sempre 2 a 2 todas as condições. Então, para começar, primeiro olhando só dentro de uma condição, eu vou em estatística básica, peço proporção e amostra única. Vou usar aqui os dados completos, estão aqui, e vou selecionar então aqui os dados completos. Ele já então me dá lá a seleção, seleciono daqui até aqui. Venho aqui, peço para ele, no tipo de teste, me dizer que eu quero o teste do QI quadrado, que é aquele que faz justamente a aderência. Eu vou pedir para ele fazer a correção de continuidade. E a identificação de sucesso também tem que ser preenchida, é a quantidade de lances que essa condição recebeu. A quantidade de lances é 90, todas elas tiveram 90 julgamentos, então eu vou colocar aqui 90. Isso o pesquisador já tem que saber, correto? Ou seja, você sabe qual foi a quantidade de lances, né, de julgamentos que a condição recebeu. Caso você não saiba, olhe aqui para o lado que apresenta a soma, né? Então a soma é o conjunto de todos os tokens de julgamento. Então tem aqui 90. A hipótese alternativa, que é aquela que rejeita a hipótese nula, né? No nosso caso é sempre diferente. A gente está assumindo que os dados devem ser diferentes. E nós vamos então selecionar uma nova planilha, porque o Action tem um bug bizarro, uma coisa de mau desenho, que é ele põe os resultados do cálculo estatístico na célula em que nós deixamos o nosso cursor. Então, por exemplo, como aqui essas células estão marcadas porque eu selecionei os dados, se eu não selecionar a nova planilha e deixar aqui a célula atual, então os resultados vão aparecer aqui, vão formatar minha planilha toda. Então, sempre tem que lembrar de sempre selecionar nova planilha e depois dar OK. Vamos repetir o processo. Eu quero ver, então, a diferença entre essas instâncias, esses dados, dentro dessa condição particular. Então, eu vou em estatística básica, peço proporção e uma amostra única, porque eu estou pegando só uma condição. Aí aqui eu venho com os dados completos, né, e seleciono quais são esses dados, daqui até aqui. Dou OK, os dados, só largo o cursor. Como é que eu seleciono? Põe no primeiro, mantenho pressionado com o botão esquerdo, vou até o final, solto e ele já vem para cá. Qual foi a quantidade de lances? Quantos julgamentos aconteceram na condição no total? Foram 90. Qual o teste que eu quero? Sempre o QI quadrado com a correção de continuidade. Eu quero assumir que deve haver uma diferença e vou pedir uma nova planilha e dou OK. Pronto, então vocês viram que aqui estão os dados nessa planilha. O Action colocou numa outra planilha os resultados da estatística. Quais são os resultados? O que nos interessa aqui é o cálculo estatístico é 3,2 e o p-valor. O p-valor indica que nós temos 0,07, então nós temos diferenças significativas, sim, entre as instâncias da condição. Então significa que essas notas foram significativamente diferentes entre si. Tudo bem? Então aqui está
nossa primeira planilha, que analisou a aderência da condição Liais. O que é interessante é que, conforme nós formos fazendo testes, novas planilhas vão ser agrupadas aqui à esquerda do nosso arquivo. Olha que o nosso arquivo tabela está aqui em cima. Então, conforme nós formos fazendo testes estatísticos, eles vão se empilhando aqui do lado esquerdo da planilha original. Então, é conveniente a gente dar um nome aqui para a planilha que foi feita. Então, o que nós vimos aqui agora foi a aderência da condição Lie assimétrico. Então, eu venho aqui na planilha, eu dou 2 cliques e escrevo aderência. Vou colocar AD só para a gente, não vou colocar ADE, que eu não gosto de AD. E vou escrever... vou botar aderência para ficar bem claro, né? E da condição Lie assimétrico. Pronto, então já sei que o que tem aqui é a aderência da condição Lie assimétrico e é uma diferença significativa. Ok? Então eu vi aqui que as diferenças entre essas respostas são diferenças significativamente diferentes. Não é uma diferença aleatória dada ao acaso. E aí eu faria a mesma coisa com todas as condições, uma a uma. Viria aqui em estatística básica, pediria proporção de amostra única, e aí viria para a minha segunda condição. Selecionaria então os dados, diria o número de sucesso, 90, teste do Q quadrado, com correção diferente, numa planilha nova, dou OK, e os dados estão lá. Então, mais uma vez, a diferença foi significativa, e eu daria aqui, clicando 2 vezes, o nome da planilha. Aderência é o que é Lie simétrico. Tudo bem? Não, foi o que eu usei foi essa, né? Não lembro agora qual foi que eu usei, mas talvez tenha sido essa daqui. E o nome respectivo da coluna, da condição. Tudo bem? Bem, então isso é a aderência das respostas de cada condição. Como é que eu faço para ver as diferenças de aderência entre as condições? A lógica é a mesma, só que em vez de selecionar a amostra única, eu vou acionar a amostra dupla. Então eu vou lá em estatística básica, proporção e 2 amostras. A diferença é que agora aqui eu não vou usar os dados completos, eu vou usar os dados resumidos. O que significa que eu vou dar apenas as médias. E aí as médias têm um detalhe. O Action não trabalha com esses números pequenos, assim, tem que trabalhar com uma escala pelo menos centesimal. Então eu vou transformar 3 em 300, vou transformar 3,31 em 331. Ok? Então a primeira amostra tem a média 3 e a segunda 3,31. Dentro de que universo? O universo em que a nota máxima é 5. Então vou transformar 5 aqui em 500. E a mesma coisa aqui, 5 em 500. Entenderam? Então eu quero ver se 300 no universo de 500 é diferente de 331 no universo de 500, né? Está aqui marcado. Quero saber se essa média é diferente dessa média. Ok? E aí, mais uma vez, seleciono o teste Q quadrado com a correção numa nova planilha. Vamos voltar? Vamos. Eu quero ver a diferença entre duas condições, e no caso vai ser essa comparada com essa. Então eu vou em estatística básica, proporção de 2 amostras. Vou pedir dados resumidos, porque eu não vou pegar... O que seria um dado completo? Seria se eu tivesse nessa planilha aqui com todos os dados, né? Colocar tudo aqui do começo até o fim, para poder analisar todos os dados. Então não é isso que eu tenho. Eu tenho então aqui, fazendo besteira aqui, eu tenho aqui os dados resumidos, já organizados na minha tabela de contingência. Então eu vou em estatística básica, proporção de 2 amostras, quero comparar as condições 2 a 2 e aí dados resumidos. Então nos dados resumidos eu ponho a média. Se eu puser uma média do tipo 3,31 aqui, o Action não vai aceitar. Está vendo que ele já não aparece nada, que 3,31 contra 3, não é? Ele não permite aqui nada que eu faça. Então eu tenho que colocar em escala centesimal. Então eu vou manter a ordem aqui, 3 vira 300,
e 3,31 vira 331. 5, que é a nota máxima da escala, vira 500, nos dois casos, e aí sim eu seleciono o teste aqui quadrado, a correção, eu quero ver se há uma diferença ou não, e lembre-se, nova planilha, ok. Então, o Action agora fez o cálculo, e já me disse aqui que tem sim diferença entre 3 e... Tá vendo? Não funciona com o Alt Tab, que eu gosto tanto de usar, que eu tenho que clicar na planilha. Então, 3,31 é significativamente diferente de 3, segundo o teste estatístico que está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui 0,004 como o p-valor. O que eu reporto lá na estatística? Né? Na estatística, além de usar a média, eu vou dizer, houve diferença na condição simétrico-assimétrico, indicando que o simétrico foi mais bem avaliado pelos participantes. Né? E isso é significativo porque nós encontramos o p-valor P menor do que 0,05. E também reporto a estatística Z igual a 3, e aí é só copiar o que está aqui. Então eu encontrei a diferença entre essas duas condições, fazendo essa comparação. E aí seguiria a mesma coisa até o fim de todas as comparações. Compararia essa com cada uma dessas 2 a 2, né? Como se fosse um teste T. 2 a 2, né? Comparando A com B, A com C e assim por diante, depois C com B, fazendo todos os cruzamentos possíveis aqui. Vamos comparar só a título de ilustração essas duas condições aqui que são um pouco mais próximas, né? 3,85 contra 4,72. Vamos lá. O T assimétrico com o T simétrico. Estatística básica, proporções, né? 2 amostras. Eu vou lançar dados resumidos. Vou trabalhar com uma escala centesimal, então 385 contra 417, no universo cuja nota máxima é 500. Quero que ele faça o teste do Q quadrado, com a correção de continuidade, assumindo que deve haver diferença. E peço uma célula nova, aliás, uma planilha nova, para ele não bagunçar as minhas tabelas de contingência. Dou OK, o Action faz a matemática, e nós olhamos aqui que há sim significância. Então o p-valor é 0,01. Vocês veem que nós estamos trabalhando como é o comum na psicolinguística com um intervalo de confiança de 0,05, o que significa, né, se a gente olhar aqui, inclusive, quando a gente seleciona o dado do Action, ele pergunta qual é, em dados resumidos, ele pergunta qual é a configuração do set, o nível de confiança é 0,95, que significa assumir que nós admitimos até que há 95% de chances de esse resultado ter sido influenciado pela nossa variável independente. Não é? Então, nós trabalhamos com 0,05, então aqui é uma amostra significativa. Se nós trabalhássemos com uma coisa mais rigorosa, não trabalhássemos como 95% de chance, mas trabalhássemos como 99%, então esses dados aqui, por exemplo, não seriam significativos, porque a diferença é 0,04. Mas a tradição na estatística é trabalhar com um p-valor menor do que 0,05 para considerar a significância. Então aqui, comparando as condições T assimétrico com T simétrico, houve uma diferença entre as duas condições capturada pelo p-valor 0,01. Ok? Então a lógica seria essa, fazer a aderência contrastando cada uma das minhas variáveis. Aliás, cada uma das minhas condições. Então imagina o seu experimento, pensa no seu experimento específico. Então eu tenho 3 condições. Primeira coisa que eu quero ver, dentro de cada uma delas, olhando uma só, a diferença de respostas. Então é a aderência com a amostra única. E agora eu quero comparar as 3 condições entre si, então vamos comparar primeiro a primeira condição com a segunda, depois a primeira com a terceira, depois a segunda com a terceira. Comparei todas 2 a 2. E como é que eu faço a comparação? Estatística básica, proporção de 2 amostras.
Ok? Bom, vamos agora para a homogeneidade. Como é que nós fazemos a tabela da homogeneidade? Vamos de novo em estatística básica, só que aqui nós não vamos mais na proporção. Vamos agora nessa opção aqui que é a tabela cruzada. Clicamos em tabela cruzada e vocês já vão ver que aqui aparece a opção da independência e da homogeneidade, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, homogeneidade e independência. Então nós vamos usar agora dados completos, o que significa selecionar todos esses dados aqui, inclusive o nome da condição, né? O nome das instâncias da variável independente, né? O nome da projeção. Desculpa, falei uma bobagem aqui. Nós vamos então lá na estatística básica, selecionamos a tabela cruzada e vamos usar dados resumidos. Por que os dados resumidos? Porque aqui não estão aqueles dados completos com todas as notas discriminadas 1 para cada participante, como está nessa tabela aqui, por exemplo. A gente está nessa tabela aqui, ó. Vou cancelar isso. Que é uma tabela que já está com os dados resumidos. Então vamos lá em estatística básica, tabela cruzada, com dados resumidos, e aí eu seleciono aqui o conjunto de dados. Certo? Eu quero linhas com nomes, então quero que apareça aqui o nome dessa linha, que vai ser a nota que os participantes deram, né? Linha 1, linha 2 é a nota, e quero também as colunas com nome, que é o nome de cada projeção da variável. O teste que a gente vai fazer é o da homogeneidade do que quadrado. E mais uma vez, vamos repetir isso sempre, nova planilha. Ok? Vamos repetir. Teste da homogeneidade. Estatística básica, tabela cruzada, dados resumidos. Com o botão esquerdo do mouse, seleciono o que eu quero analisar, é tudo que está aqui, inclusive o título. E eu quero que ele veja que as colunas têm nome e as linhas têm nome. O nome das linhas é esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, e as colunas lê o A e T. E eu quero a homogeneidade do Q quadrado. Nova planilha, ok. O Action faz o cálculo e me dá os resultados. Tem um monte de informação numérica aqui, porque ele faz todos os cruzamentos matemáticos, mas o que nos interessa basicamente é o p-valor que está aqui. Preste atenção, se você não é muito familiarizado com estatística, no detalhe desse p-valor. Aparece aqui a letra E, que significa exponencial. Significa que aqui há um monte de zeros omitidos nessa representação. O valor aqui não é 3,64. É, na verdade, um número com 9 zeros antes desse primeiro número, que é o 3. Então, o p-valor aqui é 0,9, zeros, 364, etc. Então, aqui é um valor exponencial, tá vendo? Olha aqui em cima que ele aqui é exponencial. Então, sempre que aparece o Ezinho, significa que a quantidade de números à direita, que no caso é o 9, significa que nós temos 9 zeros antes desse número aqui. Então, teria alguma coisa assim, 1, 2, 3, 4, blá. Tudo bem? Muita gente apressadamente olha para isso daqui e diz, então é maior do que 0,5, não é significativo. Não, dá uma olhadinha, às vezes aparece aqui, ó, como a gente viu, o E, dizendo que é exponencial. Então, eu tenho, na verdade, um monte de zeros antes desse primeiro dígito. Então, o que a gente fez? A gente comparou esses dados todos para verificar se essa variável aqui, tipo de pronome, com as suas 3 projeções, tem algum efeito sobre esses resultados que estão aqui. E o que o Action diz? Sim, aqui, ó. O efeito foi verificado por um p-valor bastante baixo, né? Bem menor do que 0,05. Inclusive, isso é representado graficamente pelo Action de maneira automática. Vocês vejam aqui, ó, as proporções, as projeções de cada... as 3 projeções da variável independente tipo de pronome e a ocorrência de suas notas, né? Nota 5, nota 1, encontrando que então esse comportamento aqui provavelmente decorreu dessa variável e não
foi fruto do acaso. Inclusive quando ele considera as linhas, que é então o conjunto das notas, no intervalo de 1 a 5, que cada token recebeu. Então pronto, nós fizemos a homogeneidade dessa condição, aliás, dessa variável independente, e vimos que houve efeito sim dessa variável. Nós podemos dizer que esses dados que estão aqui podem ser explicados em função dessa variável independente, tipo de pronome. Vamos agora fazer a homogeneidade dessa outra variável dependente, o tipo de relação, e ver se ela também é significativa ou se ela é irrelevante para os resultados que apareceram no nosso experimento. Então vamos lá de novo em estatística básica, tabela cruzada, dados resumidos. E aí eu vou selecionar o que eu quero que ele veja, selecionei já, veja que eu selecionei o conjunto das minhas informações com o nome de cada projeção da minha variável e o nome de cada linha, que é, no caso, cada nota. Se fosse um julgamento categórico, teria que N para não aceitável e A para aceitável como o nome da linha. Colunas com nome, linhas com nome, coluna com as projeções da variável, linhas com a nota. E eu quero ver a homogeneidade, não a independência agora, a homogeneidade do Q quadrado, numa nova planilha, e dou o OK. O Action faz o cálculo, vai nos dar um montão de número, com inclusive ilustração gráfica, e o que a gente quer é isso aqui, ó, o p-valor. A estatística está bem, a gente já viu como se reporta isso, não é? A gente dá a estatística e o p-valor, então a estatística está aqui, estatística do Q quadrado, e aqui está o p-valor, 0,02, então também houve efeito dessa variável. Então tanto a variável tipo de pronome, quanto a variável tipo de relação comunicativa se mostraram no teste estatístico da homogeneidade relevantes para explicar o resultado encontrado. Tudo bem? Vamos agora então fazer finalmente o teste da independência, que significa ver se essas variáveis, quando combinadas, explicam esses resultados que estão aqui nas médias encontradas nos julgamentos. Como é que nós fazemos? É o mesmo caminho. Estatística básica, tabela cruzada, dados resumidos. E aí eu seleciono os dados resumidos. Quero, é claro, colunas com nome, porque as colunas têm o nome de uma variável, as projeções de uma variável, e as linhas, nesse caso, as projeções da outra variável. E agora sim eu quero fazer a independência do Q quadrado. Peço uma nova planilha. Ok? Vamos repetir. Vou lá em estatística básica, tabela cruzada, dados resumidos. Seleciono o que eu quero, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto eu seleciono o que eu quero, solto e a seleção é automática. Colunas com nome, uma variável, linhas com nome, outra variável, e eu quero o teste da independência com Q quadrado numa nova planilha, e aí eu dou OK. O Action faz o cálculo e me diz o quê? Que o p-valor é 0,99. Então, ele é maior do que 0,05, o que significa que não houve efeito de interação, que não houve independência entre as variáveis. Então, o que significa que esses resultados aqui não são fruto da combinação desses dois tipos de variável, Isso se deve a os resultados são explicados pelas variáveis isoladamente, como a gente viu, mas não pela combinação entre elas. Então, ou seja, independente de ter feito essa análise, se eu não tivesse usado essa variável, iria encontrar resultados semelhantes. E se não tivesse usado essa variável daqui, iria encontrar resultados semelhantes se usasse apenas essa. E não exige um terceiro comportamento que emerge pela combinação das duas. Não há dependência entre os resultados encontrados. Isso, inclusive, aqui é ilustrado no gráfico. Então, você vê aqui que, olha, o comportamento da minha variável independente tipo de pronome ocorre da mesma maneira, com a mesma tendência, independente do tipo de relação de comunicação. A tendência, vejam, aqui é a mesma. Quando passo daqui, a tendência é uma, aqui a tendência é a mesma. Quando eu olho para a linha, a tendência continua a mesma. Eu não tenho aqui diferenças de tendência
quando eu considero assimétrico ou simétrico. Ou seja, a direção do lhe não é diferente quando eu tenho o lhe em simétrico e assimétrico. Aqui tem uma diferença visual. Se a gente não tivesse feito o teste estatístico, ia achar então que tem diferença, mas ela não é significativa, né? E as outras aqui, então, é bem parecido, né? Até visualmente a gente vê que não tem diferença entre o que acontece aqui e aqui. E aqui também tem uma diferença visual, mas ela é proporcional ao que tem aqui, então também não é significativo o que nós encontramos aqui. Tudo bem? Então esse foi mais um tutorial que nos ensina a usar o Action para encontrar resultados estatísticos do teste de aderência dentro de uma condição e entre condições, o teste de homogeneidade para cada uma de nossas variáveis independentes no experimento e o nosso teste de independência também conjugando as nossas variáveis. Então, nós vimos então esse conjunto de informações. O exercício dessa aula é justamente vocês fazerem a análise com a tabela que vocês já produziram no último tutorial. Deem lá um retorno no último tutorial, peguem aquela tabela que vocês construíram com os dados combinados das duas, vocês devem lembrar, eu vou mostrar aqui rapidamente. Na tabela do tutorial, então eu tenho essas duas planilhas. A tarefa de vocês é juntar as duas e criar uma tabela de contingência. Então, feito isso, vocês vão, com essa tabela de contingência criada com aqueles dois arquivos, fazer. Encontra a média, encontra a mediana, encontra a moda, faz a aderência de cada condição isoladamente, depois contrasta condições duas a duas naquele experimento, depois faz o teste da homogeneidade e o teste da independência. Ficamos por aqui nesse tutorial para os alunos do GPEX, do nosso grupo de estudos e laboratório em psicolinguística experimental. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e vejo vocês no próximo tutorial.